Oi, gente, vamos ler agora o capítulo 9 de Esther. Ontem nós lemos o capítulo 8, agora vamos ler o capítulo 9. O capítulo 9 diz assim: os judeus matam os seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, do dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam senhorearem dos seus aborrecedores, porque os judeus nas suas cidades em todas as províncias do rei Assuero. Este era o rei pai de Naamã. Rei Assuero se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e neles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos, e todos os maiorais das províncias, e os satrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espadas e espada
todas, porque o homem vai engrandecendo, porque eu seria engrandecendo. Ferirão os judeus a todos os seus inimigos a golpes da espada e com uma e com matança e com destruição e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram, e na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata e a Dalfon e a Aspata e a Porata e a Dalia e a Aridata e a Farnasta e a Arizai e a Aridal e a Valzata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém despojos não estenderam sua mão. No mesmo dia veio perante o rei número dos mortos da fortaleza de Suzã, e disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Amã nas mais províncias do rei, que fariam qual é pois a tua petição e dar-se-te-á ou qual é ainda o teu requerimento e far-se-á então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã. Também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme ao mandado de hoje, e enforque os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse,
e publicou-se um edito em Suzã. Um edito é como se fosse um jornal. Publicou-se um edito em Suzã e enforcaram os 10 filhos de Amã e reuniram-se os judeus que achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Suzã 300 dos homens. Os homens podem ao despojo não entenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida e tiveram repouso dos seus inimigos e mataram dos seus aborrecedores e 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar e repousaram no dia 14 do mesmo e fizeram daquele dia de banquete e de alegria, e também os judeus que se achavam em Suzã ajuntaram nos dias 13 e 14 dos mesmos e repousaram no dia 15 do mesmo e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria, e também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes e dia de folguedo, e mandaram presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas, enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem
O dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem sem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres, e se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinha começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado por isto a sorte para os assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que se enforcasse a ele e a seus filhos numa forca. Por isso aqueles dois chamam Purim do nome pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isto e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegaram, sobre todos que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes 2 dias, conforme ao que se escreverá deles segundo o seu tempo.
seu tempo determinado todos os anos, e o que estes dias seriam lembrados e guardados por cada geração, família, província e cidade, e que estes dias depudem se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disto, escreveu a rainha Esther, filha de Abigail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta. Depurem e mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias, 27 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias. Depurem nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha. E a rainha Esther lhe tinha estabelecido, como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o marido, eles clamaram ao Senhor, os judeus. E o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se no livro. Somente aqui. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Essa parábola foi mais uma parábola falando no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 3 do mês que chegou a palavra do mês do rei. A palavra do rei, vieram todos sobre a palavra do rei e a sua ordem. E a sua ordem para se executar. Esperavam
assenhor, as, assenhorear-se, 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 deles sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores, porque os judeus na sua cidade, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal. Ele queria pôr a mão naqueles que queriam fazer mal a si próprio. Ao rei Assuero entendeu. Graças te dou, Senhor. Não é nosso nome, mas nome do teu filho, na